Será que quem tem TOC, transtorno obsessivo compulsivo, pode enlouquecer, pode ter um surto psicótico, apresentar delírios, perder o juízo da realidade? Vou falar hoje para vocês de quadros de TOC de maior gravidade, que a gente chama de TOC com baixo insight, aquele quadro em que a pessoa não consegue muitas vezes separar o lado subjetivo das obsessões, dos rituais, daquilo que de fato acontece, daquilo que efetivamente está ocorrendo ao seu redor. Vou explicar para vocês se pode acontecer uma psicose, evoluir para uma esquizofrenia, como um paciente me perguntou recentemente. Vamos abordar toques mais graves, mais severos, muito além daquelas situações mais corriqueiras que a gente observa nos toques de simetria, de higiene, enfim. Vamos falar hoje com um pouquinho mais de profundidade em relação a essa questão que pode trazer muita preocupação aos pacientes e familiares, indivíduos com TOC. Sou Bruno Machado e esse é o meu canal em que faço vídeos educativos sobre saúde mental, psiquiatria. Se não está seguindo, comece a seguir agora e acione também o sininho das notificações. Vamos hoje falar sobre TOC. Você já deve ter ouvido falar do quadro com obsessões, pensamentos repetitivos, muitas vezes de um mesmo tema, que traz bastante desconforto para o paciente, por vezes caminhando até para rituais que de alguma maneira buscam aliviar esses pensamentos. Por exemplo, um toque muito conhecido, a obsessão por contaminação, por germes e, por vezes, o ritual que vem consequentemente é o de limpeza repetitiva, de higienizar de modo desproporcional o ambiente, sempre tentando de alguma maneira aliviar aqueles pensamentos, e vemos um ciclo vicioso terrível que vai se estabelecendo na vida dessas pessoas. Também muito comum o TOC, em que a pessoa tem obsessões de simetria e organização, e o ritual, a compulsão de fato tentar ajustar as coisas da melhor maneira possível, tentar organizar de acordo com aquela concepção de simetria e uma necessidade de regrar de modo extremamente inadequado, desproporcional, que toma muito tempo e que não é funcional, diferentemente de uma organização que ajuda. Aí no caso é uma organização excessiva e que toma muito tempo e prejudica. Também aquela pessoa que tem medo de se machucar, o medo de acontecer um acidente e que fica se questionando se pode acontecer ali de alguma maneira uma automutilação ou de alguma forma o gás da casa está ligado, alguma coisa cair, a pessoa fica checando para se certificar de que nada ruim vai acontecer. Algumas pessoas até pensam na hipótese de machucar alguém e ficam extremamente atormentadas e tentam também checar, se certificar que não fizeram isso. Isso é o que a gente vê mais comumente, além de outras possibilidades mais severas, Mas muitas vezes o TOC pode se tornar bastante preocupante quando a gente observa alguns comportamentos relacionados a baixo insight, quando o paciente não consegue perceber de fato que existe um descompasso entre o que ele está pensando, imaginando e o que de fato está acontecendo. Eu vou dar um exemplo para vocês de um paciente que chegou ao consultório depois de estar dirigindo pela cidade e ter pensado que poderia ter atropelado uma pessoa. E ele começou a dar a volta no quarteirão, por muitas e muitas horas, muitas e muitas vezes, para tentar verificar se ele tinha de fato atropelado uma pessoa, se ele tinha machucado alguém. Ficou extremamente bloqueado naquele momento e não conseguia separar aquele desconforto, aquela percepção de que poderia machucar alguém, aquele temor, aquela ideia repetitiva do que efetivamente tinha acontecido na realidade. Então aí um toque bastante severo e com um insight pobre, A pessoa perde essa diferenciação
Perceba que é diferente de uma pessoa que tem uma ideia delirante, porque aqui o pensamento de obsessão, ele permanece, né, da mesma maneira. O medo de machucar alguém, o pensamento monotemático, repetitivo e uma checagem, porém, chegando ao ponto de romper com aquela percepção óbvia de que nada havia acontecido. Outro exemplo recente de um paciente que eu gosto muito, teve no meu consultório, e a mãe dele mencionou que muitas vezes ele ficava preocupado se havia se contaminado com vestígios de sangue que ele achava que poderia ter em alguns objetos. Ele sabia que não tinha, mas ele pensava nisso, pensava nesse tema muitas e muitas vezes, e no caso, com medo de ter tocado num objeto que estava externo à sua casa, que não estava ali próximo, ele não tinha nem se aproximado, estava a muitos metros de distância, e ele ficava imaginando a possibilidade e se questionando, perguntando para familiar ali se de fato aquilo tinha acontecido. Então perceba que o toque, ele de fato pode fazer a pessoa perder o insight quando ele se agrava, e isso indicar realmente um quadro que se manifesta de modo mais severo. No entanto, não significa que a pessoa está delirando, psicótica, que a pessoa está tendo pensamentos produtivos, né? Criando uma realidade paralela, como a gente diz, né? A expressão produtiva em psicose significa que a pessoa criou uma versão, ela criou uma realidade. Aqui não houve essa criação de um delírio, de uma persecutoriedade, enfim, de um quadro até de paranoia. Não houve nada disso. O que aconteceu é que a obsessão foi sendo acentuada até o ponto de se manifestar dessa forma. Outro exemplo que não é raro a gente ver mães que têm toque e passam a temer machucar o filho, o bebê, né, seja menino ou menina, e o que acontece é que elas também acabam muitas vezes checando a água da banheira, que está morna, que está adequada, e depois elas acabam passando a acreditar que de alguma maneira elas queimaram o bebê e ficam extremamente angustiadas, né? Elas ficam se questionando, tentando relembrar se horas atrás, minutos atrás, se chegaram a queimar o bebê, se chegaram a acidentalmente, ou até pensar que fizeram intencionalmente, sendo que não aconteceu aquilo, né? A gente entende nesses casos que a pessoa fica tão imersa naquela ideia, tão presa emocionalmente, é uma coisa tão pesada que ela não consegue olhar de maneira mais ampla. Toda a percepção é direcionada ali, todo o entendimento apenas naquela manifestação obsessiva, apenas naquela ideia prevalente, e dessa forma a pessoa fica completamente perdida, sem saber exatamente onde ela estava, o que aconteceu, tamanho o peso desses pensamentos repetitivos, obsessivos, que de fato acabam envolvendo todo o psiquismo, toda a experiência que a pessoa tem naquele momento. Hoje em dia a gente sabe que essas apresentações de toque são mais severas, são mais graves, muitas vezes elas vêm combinadas com outros transtornos mentais, como é a depressão, né? Pode ser inclusive a depressão mais severa com psicose, né? Aí no caso a psicose não se manifestará por causa do toque, mas especificamente por causa da depressão. E a mesma coisa o transtorno bipolar junto com o toque. A pessoa pode ter psicose, mas não por causa do toque. Especificamente acontecerá por causa das fases que podem apresentar psicose, uma depressão muito grave no transtorno bipolar, ou uma mania, né, psicótica também pode acontecer. Então existe uma comorbidade maior do toque com baixo insight, com depressão e transtorno bipolar. E também a gente sabe que são pacientes que têm uma pontuação mais alta numa escala chamada iBox, né, que mensura a quantidade de sintomas. É um toque mais intenso, via de regra, e muitas vezes também é um toque medicado, mais frequentemente com neuroléticos. É mais frequente precisar usar neurolético adjuvante, mas sempre lembrando que não é o protagonista no tratamento, né? Sempre aí um adjuvante errado, a gente não dá a ênfase no tratamento correto, né? E priorizar o antipsicótico, né? O antipsicótico ele sempre vai entrar aí como um adjuvante
não é o carro-chefe do tratamento quando existe o toque com baixo insight. Então, como vocês estão vendo, o toque de fato não faz ninguém surtar, ninguém delirar, ninguém ter uma psicose, né? Então aquela história, será que eu posso enlouquecer por causa do toque? De fato, isso não vai acontecer. Também não tem por que ter medo de atos de violência, né? Não é esperado que uma pessoa que tenha toque vá responder de modo agressivo, violento, embora até existam casos, né, em que a pessoa, quando é importunada em seus rituais, possa reagir de maneira mais ríspida, né? Mas claro que isso vai depender um pouco de outras características do indivíduo. A agressividade, ela não depende só de um transtorno mental, ela depende de uma série de fatores, né? Não é qualquer gesto agressivo que a gente vê no mundo que está relacionado a um transtorno mental. É claro que uma pessoa pode reagir dessa forma se ela se sentir de alguma maneira importunada em seus rituais, e isso ter uma certa relação com o toque, mas o toque por si só não vai explicar, né? Muitas vezes a pessoa vai agir dessa forma por causa do contexto específico. Por exemplo, gritar com a mãe, gritar com o familiar, muitas vezes quando está se sentindo ali sob pressão, por causa de uma cobrança para parar os rituais. Esse tipo de coisa pode acontecer, mas é muito raro a gente ver qualquer coisa mais impactante ou que seja realmente um conflito mais sério. Quando isso acontece, a gente já pensa em outras questões, né? Questões de violência doméstica, enfim, outros aspectos podem estar inseridos. O toque, ele classicamente não tem essa correlação com a agressividade, a pessoa ter ali uma convicção que não condiz com a realidade, atuar em função disso e agredir o outro. Isso não é esperado no caso específico do toque. Então, de fato, como a gente vê aqui, essa ideia de ter medo de enlouquecer por causa do toque não faz sentido, mas não é por isso que você vai deixar de tratar ou recomendar, né, que um amigo seu, uma pessoa querida, né, é super importante o tratamento para que tenha uma boa evolução, ainda que não seja a mesma coisa de um quadro que leve a pessoa a ter uma psicose, né, como se diz, enlouquecer. Vou deixar para vocês aqui no final um vídeo que eu fiz anos atrás sobre toque, bastante completo, mostrando algumas informações para quem tiver interesse. Basta clicar no vídeo que eu vou colocar ao final. Não deixe de seguir o canal, de curtir, compartilhar. Deixe aqui embaixo sua sugestão para temas, né, para a gente criar novos vídeos, para sabermos quais os assuntos que vocês mais querem. É muito importante a sua participação. Não deixa também de procurar, né? Muitas vezes o tema que você pediu já está lá disponível e você pode já desfrutar desde já, né? Pode sugerir para a gente fazer um outro tema mais específico, como você quer, mas vale a pena sempre consultar ali no canal, porque já tem muita coisa pronta lá. Tá legal? Vou ficando por aqui. Um abraço para vocês. Tchau, tchau.